Em Mateus, capítulo 15, versículos 21 em diante, traz a história da mulher cananeia. Aí na minha Bíblia diz assim, vou ler para vocês. Saindo dali, Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, porque vem clamando atrás de nós, ou gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E daquele momento a sua filha ficou curada. A primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto aqui é o ambiente no qual ele acabou acontecendo. É o Líbano. Você tem as regiões de Tiro e Sidom, que já eram fora do ambiente de Israel. Israel, do ponto de vista espiritual, eram regiões que não tinham o temor do Deus verdadeiro. Eram, em outras palavras, inimigos intelectuais, espirituais, teológicos, religiosos dos judeus. E por alguma estranha razão, Jesus vai parar no Líbano. Líbano hoje, na época não se chamava Líbano. Líbano é o nome de um país moderno. Jesus vai parar naquela região ali, que é chamada de Ciro-Fenícia. E por que Jesus vai para lá? Eu tenho comigo que ele queria ensinar uma tradição para os discípulos, sabe por quê? Ele sai da terra dos judeus, aqui do entorno do Mar da Galileia, para levar os discípulos para um canto bem distante. Por que ele faz isso? O curioso é que no entorno do Mar da Galileia, os discípulos estavam confortados, estavam muito bem, assim, protegidos espiritualmente, era a terra deles. Eles estavam como um jovem crente no acampamento de carnaval da igreja, sabe? Ele pode namorar qualquer menina ali, porque não vai ser julgo desigual, todas são da mesma religião. Ele pode comer qualquer coisa sem perguntar a procedência, porque toda a comida ali foi feita por irmãs da igreja, que estão ajudando ali. Ele pode correr, ele pode brincar, ele pode sair com a Bíblia debaixo do braço, que ninguém vai zoar da cara dele. Se for desbravador, para falar no ambiente adventista, ele pode sair com uniforme desbravador, que ninguém vai perguntar o que é aquilo. É muito cômoda a situação ali dentro do ambiente do arraial dos crentes. Isso vale para todas as religiões. É muito cômodo. Agora, quando você vai para o arraial dos pagãos, a coisa fica mais complicada. E Jesus resolve levar os discípulos para o arraial dos pagãos. Eu fico pensando o que ele foi fazer ali. Aliás, essa pergunta não é só minha. Com certeza os apóstolos também perguntaram muito isso para Jesus. Por que o Senhor vai para aquele lugar? E aí é interessante que diz que ele foi para a região de Tiro e Sidom, diz o verso 21, e eis que uma mulher cananeia. Quando você vai na versão de Marcos ameniza um pouco a coisa. Marcos diz assim, olha, capítulo 7 de Marcos, versículos 24. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse onde ele estava. No entanto, ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Esta mulher era estrangeira, de origem Ciro-Fenícia. Marcos dá uma interpretação interessante. Se Jesus entrou numa casa, é porque Jesus já tinha discípulos ali. Por alguma razão, havia pessoas que eram pelo menos simpáticas a Jesus, ou discípulos dele que estavam na região pagã. Será que eram judeus que moravam lá? Será que eram pagãos? O fato é que Jesus foi para lá, mas ele não queria criar alarde. Ele queria ensinar alguma coisa, ele ficou numa casa. E em algum momento, provavelmente quando ele estava saindo já da casa, porque diz que a mulher vinha clamando atrás deles, segundo Mateus, então dá a entender que ele já estava regressando para Galileia.
Aí vem a parte que o pastor Ronald falou. A mulher, segundo Marcos, é chamada de estrangeira, de origem sírio-fenícia. Estrangeira, ela não é dos nossos. Mas quando você vai a Mateus, Mateus ainda é mais duro ainda. Ela não é só estrangeira, ela é cananeia. É interessante que a expressão cananeia já não era mais usada assim largamente no Novo Testamento. Para Mateus chamá-la de cananeia é um título bem pejorativo. Sabe? É como chamar alguém que não é da minha religião de pagão. Alguém que não pertence ao meu clã espiritual. Era uma mulher, então, que tinha tudo para dar errado. Ela vem atrás de Jesus e os próprios discípulos a veem não só como uma estrangeira, mas como uma estrangeira inimiga do povo de Deus, que ela é cananeia. Quem eram os cananeus, Rodrigo? É só você ler no Antigo Testamento, quando os judeus, os hebreus voltaram para a Terra Prometida, os grupos que os atacavam para impedir-lhes de ocupar a terra eram grupos de cananeus, pessoas incircuncisas. E o judeu tinha muito aquela questão de não se misturar com a gentalha, como dizia o Kiko lá do folhetinho Chaves. Aquela senhora, ela tinha todos os problemas que você pode imaginar. A mulher naquela época, sem um marido para cuidar dela, para orientar, para fazer os negócios, ela estava perdida e mal paga. E só pelo fato de falar que ela vinha sozinha gritar por Jesus, eu já posso aqui dizer para vocês que essa mulher não tinha marido. Porque pela cultura do Antigo Oriente Médio, se ela tivesse marido, o marido que apareceria. Para piorar, qual que era o problema que ela tinha? Uma filha horrivelmente endemoniada. Nem Mateus, nem Marcos dão detalhes da possessão demoníaca dessa menina, mas eu não preciso ir longe para imaginar que não era nada agradável. E ela vinha clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizendo que, quanto mais ela gritava, verso 23, Jesus não lhe respondeu palavra. Gente, imagina as barreiras que essa mulher enfrentou. Quem fica em casa cuidando de uma menina endemoniada? Porque a menina não estava com ela. Quem ficaria? Dá para você sair... se hoje tem muitas mães que têm dificuldade de arrumar um emprego porque não tem com quem deixar as crianças, imagina você pedir para a vizinha assim, você pode cuidar da minha filha enquanto eu vou buscar o medicamento para ela? O que ela tem? Ela está doente, ela está endemoniada. Quem vai querer ficar? Ela talvez deve ter trancado a porta da casa e deixado a menina lá como um animal numa jaula, correndo o risco de voltar e a menina ter destruído a casa, ter botado fogo, ter até tirado a própria vida, sei lá. Ela teve que ter um ato de fé, de deixar o problema para buscar a solução do problema. E aqui eu já começo a fazer a minha homilética do texto. Um ato de fé. Ter a coragem de deixar o problema guardado para buscar a solução do problema. No caso dessa mulher, ela teve que deixar a filha endemoniada em casa para ter o ato de fé de ir atrás de Jesus. Não era fácil. Agora, quando ela chega, Jesus não lhe respondeu palavra. Gente, isso aqui é terrível. Imagina você, de repente eu estou falando nessa manhã para alguém que ora e Deus não lhe responde palavra. Parece que o céu foi fechado, está fechado para balanço, não está aberto para ninguém. E só falta as nuvens baterem lá e uma voz gritar lá de cima, não vou com sua cara. E Jesus não falou nada. E é interessante que além de Jesus não falar nada, os discípulos começam a falar. Senhor, mande-a embora, manda essa mulher embora. Olha, igual um cachorro, toca daqui, toca em xota para ela está incomodando, ela está gritando atrás de nós. Olha como é que eles falaram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Aí, para piorar, Jesus responde, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, sabe aquela situação de era melhor ter ficado calado? Com todo respeito ao Senhor Jesus, eu estou apenas fazendo uma analogia. O silêncio dele foi terrível para ela, mas a resposta dele foi pior. Foi pior. A Bíblia fala que ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, ajuda-me. Interessante que antes ela vinha clamando, agora ela simplesmente o adorou.
O Marcos fala que uma mulher, Marcos deixa bem claro que ela não era realmente uma mulher judia, porque fala assim, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Então ela viu os vizinhos ali comentando. Por isso que ela correu. Não é porque ela já tinha, ela é diferente, essa mulher aqui é diferente de Ana, de Simeão, que estudavam as profecias, sabiam que o Messias estava vindo e quando viram a criança pelo Espírito de Deus, reconheceram que aquela criança era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Não, ela não sabia de nada disso. Ela estava adorando porque todo mundo que tem poder mágico, eu vou adorar. Interessante. Eu sou muito precioso com a ortodoxia, podem ter certeza disso. Mas na minha ortodoxia, pelo refino da doutrina, de falar aquilo que a Bíblia apresenta, até com muita ênfase, muita força, existe um espaço que parece contraditório, mas não, ele é paradoxal, mas não contraditório, em que eu tenho que respeitar a espiritualidade daquele que não entendeu ou concordou com a minha ortodoxia. Por isso que hoje, até que tudo seja resolvido, até que Apocalipse capítulo 18 se cumpra, hoje é impossível determinar quem é de Deus, quem é do diabo, apenas pela ortodoxia religiosa. Porque Deus tem sinceros, mesmo naquele ambiente que eu considero uma heresia. É uma facada no ego teológico, mas eu tenho que admitir isso. Por isso que o meu papel é testemunhar e pregar a verdade como eu concordo com ela, mas não posso julgar. Aquela mulher adorou a Jesus. E outra coisa que me chama atenção, você geralmente adora depois que você tem a dádiva alcançada. A filha dela não tinha sido curada ainda, e mesmo assim ela adorou, quer dizer, o muito obrigado veio antes do favor concedido. Aí Jesus deu uma resposta para ela. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? Eles são os filhos, você é cachorrinho. Puxa, outra facada. Por alguma razão, os judeus não tinham o costume de ter cachorros de estimação. O cachorro era considerado, na Bíblia Sagrada, sempre um animal selvagem, um carniceiro, sabe? Tipo um abutre ou um urubu pra gente. O cachorro também, no tempo bíblico, dentro do povo de Israel, era a mesma coisa. O cachorro era tido como um carniceiro, animal que come carniça, que come resto de caça, porque ele nem sabe caçar, ele come o resto da caça do outro. Lembra que a história de Jezabel, quando ela morre, diz que os cachorros vieram comer a carne dela. Quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, para mostrar a humilhação de Lázaro, diz que os cachorros iam lamber-lhe as feridas. No Apocalipse, quando vai falar da Nova Jerusalém, fala assim, do lado de fora ficam os cães e toda coisa detestável. Então, por mais que eu ame a Bíblia e goste de cachorro, eu tenho que admitir que na Bíblia, apesar do nome Kalev significar aquele que está junto ao coração, a imagem do cachorro não é muito boa. Acho que Golias também, que falou assim, será que eu sou um cão para você mandar um verme desse lutar comigo aqui, que era Davi, etc. Então, quando Jesus falou, não vou tirar o pão dos filhos e lançar nos cachorrinhos, ou seja, você está na parte desprezível. Mas aí que vem uma coisa da resposta daquela mulher. Os judeus poderiam não ter cachorro de estimação, mas os não-judeus tinham. Era comum. E era comum não apenas eles terem animais de estimação, como, quando eles estavam comendo, jogar um petisco para o animal que ficava ali embaixo da mesa, comendo. Então é como se aquela mulher virasse para Jesus e falasse assim, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a resposta, que tirada que essa mulher teve. É como se ela falasse assim, Senhor, o Senhor tem razão. Na cultura de vocês judeus, eu sei que vocês não gostam de cachorro por perto, mas na minha cultura aqui, os cachorros se comem das migalhas, então pelo menos essa migalha que o Senhor me der, eu vou ficar satisfeita. Como um cachorro, como um Kalev. Olha, que resposta! Sabe por que eu estou falando tanto, Senhor? Porque eu preciso. E tem uma frase que eu digo, e vocês já devem tê-la ouvido várias vezes, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E às vezes é a necessidade que impulsiona você à ação, mais do que o comodismo. O comodismo tende à letargia.
O comodismo tende ao conformismo, é muito perigoso. Aí Deus permite a aprovação para me tirar dali. Senhor, por favor, eu como a migalha e como feliz, porque com o Senhor até uma migalha dá. Outra coisa que eu vou falar aqui, que fora de contexto vai parecer uma heresia. Ela deu um checkmate em Jesus. Rodrigo, o que é isso? É Jesus, como é que alguém pode dar um checkmate em Jesus? Pois deu. Um checkmate que nem os escribas e fariseus conseguiram jamais dar. Sempre que eles tentavam encurralar Jesus numa situação, Jesus dava uma resposta que os queimava e eles não tinham argumento. Senhor, a lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Silenciou todo mundo. Né? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Vocês estão reclamando que eu estou colhendo espigas no sábado? O que fez Davi quando entrou? Jesus sempre ganhava todos os debates. Mas aqui foi ela que deu um checkmate em Jesus. Por quê? Na verdade, eu vou explicar isso aqui para não parecer herege. Não é porque Jesus realmente ficou sem saída. É porque Jesus estava construindo um ambiente para trabalhar o xenofobismo, o preconceito dos seus discípulos. Por isso ele os tirou da zona de conforto e levou lá para o mundo dos pagãos, para mostrar para eles e para mim e para você. Tem um vídeo meu na internet que eu falo sobre adquirir a síndrome de Elias, que eu exploro melhor esse assunto, para mostrar para mim que por mais que doa para o ego teológico, tem gente do lado de lá que é tão sincero a Deus como eu. Tão sincero quanto. É difícil digerir teologicamente isso, mas tem. Tem, Rodrigo. Tem os 7 mil que não dobraram o Júlia Baal. Respeita isso. Ore, pregue, não relaxe na defesa da verdade, seja um apologeta, mas o seu papel é pregar. O juízo pertence a Deus. Perceberam? Aí Jesus falou assim, mulher, que fé você tem, hein? Que seja feito como você quer. E a partir daquele momento a filha dela ficou curada. É como se ele dissesse para os discípulos, está vendo? O que eu falo depois desse argumento dela? Ela me venceu. Eu não tenho outra alternativa senão curá-la. Quando eu venci os escribas e fariseus lá perto do templo com a questão da mulher adúltera, eles que tiveram que cair fora e não falar mais nada. Quando eu venci Satanás no deserto, ele teve que cair fora. Mas aqui, ela é que me venceu. Eu não tenho outro argumento senão atendê-la. O diabo lá no deserto não tinha outro argumento senão me obedecer e cair fora. Aqueles homens não tinham outro argumento senão me obedecer e ir embora calados. Aqui eu não tenho outro argumento senão atender o que ela está pedindo. Vocês perceberam, pessoal? Existe fé fora de Israel. Existe vida espiritual fora da minha igreja. Mas é aí que eu fico triste, porque às vezes eu vejo assim, alguns católicos demonizando os crentes e alguns crentes demonizando os católicos. Eu acho que não é por aí, não. E olha que quem está falando isso tem uma convicção doutrinária, teológica muito bem estabelecida e muito bem argumentada. Eu sei em que eu acredito e em quem eu acredito. Mas eu também sei que há pessoas que estão entendendo diferente de mim, que podem amá-lo tanto quanto eu. E de repente ele pode quebrar as minhas pernas, me tirando da Galileia, me levando para o mundo pagão e mostrando uma mulher cananeia, idólatra, tendo uma fé tremenda. Porque os cachorrinhos comem das migalhas das mesas dos seus donos. Que lindo, né? Eu quero ser um cachorrinho comendo as migalhas de Jesus, um Caleb, que fica com ele sempre. Meus irmãos, quantas barreiras essa mulher enfrentou. E ela foi firme até o final. Agora, interessante. Muitas pessoas na metade do caminho aqui teriam desistido. Os discípulos de Jesus não deram um bom testemunho de Jesus e nem por isso ela desistiu de correr atrás de Jesus. A dificuldade dela poderia tê-la feito ficar presa em casa, questionando onde está Deus. Mas ela saiu, ela foi atrás.
E desde aquele momento, a filha dela ficou curada.